Olá pessoal, tudo bem? Então, a gente está aqui para continuar os vídeos sobre geometria analítica, tá? Só que deixa eu fazer uma ressalva antes. Eu já fiz o primeiro vídeo com a introdução da geometria analítica, falando de ponto, desvio, distância entre pontos, ponto médio e tudo mais. E eu tinha falado que ia fazer uns 3 vídeos para todo o conteúdo. Estou sentindo que eu vou precisar de mais, até porque nesse vídeo eu vou falar só sobre retas, eu ainda tenho que falar sobre circunferência, depois todas as cônicas, tá? Então, talvez até fazer alguns exemplos. Então vai ficar um pouco mais do que só 3 vídeos. Bom, enfim, hoje a gente vai falar sobre as retas. Mas para eu poder falar sobre retas, eu vou ter que recapitular um pouquinho do conteúdo, que é assim, ó. No final do vídeo anterior, eu falei sobre a área dos triângulos, que pode ser calculada a partir dessa fórmula aqui, dentro da geometria analítica, tá? A gente conhece a fórmula já base vezes a altura dividido por 2, que é o padrão, mas na geometria analítica a gente pode usar essa fórmula aqui. 1/2 vezes o módulo dessa determinante, ok? Aquela determinante dessa matriz, que é formada pelas coordenadas desses pontos. Alguns alunos meus perguntaram assim: professor, posso adaptar essa fórmula e escrever ela assim? A área é igual ao módulo da determinante dividido por 2. Sim, pessoal, essas duas coisas são iguais, tá? O fato é que aqui eu deixo evidenciado que é a fração e tudo mais, ali eu estou multiplicando direto, já estou multiplicando e deixo a determinante só dividido por 2 e está tudo bem, tá? Ok, mas por que eu estou falando disso? Porque aí eu falei sobre essa tal condição de alinhamento entre 3 pontos, que significa, se eu tenho 3 pontos quaisquer, isso aqui tem uma área, que eu posso calcular usando a formulazinha da área. Só que se eu, de repente, trocasse esse ponto por um outro ponto aqui, e formasse esse triângulo, essa área que está em roxo agora vai ficar um pouco menor. Se, de repente, esse ponto ficasse um pouco mais para cá, essa área desse triângulo verde está menor ainda. E, de certo modo, tá? Se eu colocasse esse terceiro ponto exatamente aqui, isso aqui não chega a formar um triângulo, ok? Mas é como se eu tivesse juntado tanto ao ponto de essa área ficar zero. Consequentemente, é quando esses 3 pontos estão alinhados, eles estão numa linha reta. Linha reta que tem a ver com o conteúdo da aula de hoje. Bom, então olha só. A condição de alinhamento de 3 pontos indica que essa área tem que dar zero. De forma mais simples, eu não preciso me preocupar com a área toda, porque 1/2 vezes alguma coisa para dar zero é só se essa determinante der zero, tá? Além disso, o módulo já não faz mais diferença, afinal, se vai dar zero, não é nem positivo nem negativo, então posso dizer só que eu preciso que aquela determinante dê zero. Não preciso falar de módulo dele, tá? Bom, dito isso, como é que eu vou usar isso dentro das equação de reta e tudo mais? Olha só, vamos falar sobre a equação geral da reta. Se eu tivesse a seguinte questão, sejam os pontos A, B e C, determine se o ponto C está alinhado com os pontos A e B, que foi o que eu acabei de falar. Bom, a gente vai montar a matriz com esses 3 pontos, tá? Para a gente calcular a determinante, a gente normalmente copia essas duas colunas e eu vou verificar se a determinante dá zero, como aqui. Se der zero, estão alinhados. Se não der zero, é porque tem um triângulozinho, logo eles não estão alinhados. Tá. Só para constar, eu mostro um jeito de calcular essa determinante aqui para essa matriz, que é o jeito que eu acho que é mais confortável, melhor para a gente se habituar. Tem professor que ensina um pouco diferente, que ele mostra um jeito de usar só as duas primeiras colunas, aí ele não chama de determinante, até porque determinante é só para matriz quadrada. Tem professor que multiplica a diagonal principal para baixo, que nem eu, mas a secundária multiplica para cima no outro sentido, tá? Então, assim, se vocês forem procurar em outros livros, outros vídeos e tudo mais, vocês podem encontrar uma pequena variação disso aqui, ok? Não é que um está certo, outro está errado, são só formas diferentes de fazer a mesma conta. Bom, vamos lá. Lembrando então, determinante. A gente vai colocar esses pontos, eu repeti essas duas colunas, e eu vou calcular a diagonal principal, que no caso são 3, tá? E aí vou multiplicar todos eles. Esta multiplicação dá menos 12, esta multiplicação dá 8, positivo, e essa última dá 0, que não é que seja positivo, mas é só para dizer que eu vou juntar eles todos, tá? Por isso um mais 0. Juntando isso aqui tudo, dá menos 4, e essa é considerada a minha diagonal principal. A secundária, eu vou multiplicar as outras 3 diagonais, só que da direita para a esquerda, tá? Essa primeira multiplicação dá 4, a segunda dá 0, e a última dá menos 8.
Logo, essa diagonal secundária vai dar, juntando tudo, menos 4. Aí, para quem lembra, eu explico a determinante do seguinte jeito. É a diagonal principal menos a secundária. Que nesse caso vai ficar menos 4 menos o menos 4 de novo. Tá? Menos com menos vai dar mais, menos 4 mais 4. Essa determinante deu zero. Tá? Bom, deixa eu fazer umas observações. Esse é o jeito que eu explico o determinante porque eu acho que ele é melhor. Quando eu estava no ensino médio, meu professor me ensinou diferente. Multiplica aqui e já vai trocando o sinal de todos esses caras da diagonal secundária para depois somar a linha inteira de uma vez só. Tá errado? Não, dá certo, é a mesma coisa, só que eu costumava esquecer de trocar algum sinal aqui e acabava errando a questão. Então eu prefiro juntar tudo isso aqui e fazer essa formulazinha, tá? Se já tiver trocado o sinal aqui, eu não posso ter esse menos. Esse menos faz exatamente isso, trocar aqueles sinais. Então tomem cuidado aí, dependendo do que vocês forem, por onde vocês forem estudar, ok? Ou de repente, até se vocês já viram essa matéria com outro professor, ele pode ter explicado um pouco diferente. Bom, mas olha só, então, a determinante deu zero, isso simplesmente implica que C está alinhado com os A e B. Pronto, acabou, é isso, é legal, que bom. Bom, agora olha só, seja os pontos A e B, eu estou usando os mesmos, tá? A e B, determina as coordenadas de, não vamos botar 5, vamos botar só 3 que vai ficar mais fácil para mim. Determine as coordenadas de 3 pontos que estejam alinhados com A e B. Olha só, considerando o conteúdo que eu falei até agora, como é que a gente poderia fazer isso? Tá? Eu vou botar só 3 porque dá muito trabalho. Bom, eu podia fazer assim, eu vou inventar um ponto C, vamos imaginar que o C vale 7 e menos 2. Faço a mesma coisa que eu fiz aqui, monto a matriz e verifico se a determinante dá zero. Se der zero, o ponto está alinhado. Se não der zero, não está alinhado, eu descarto esse e tenho que criar outro, tá? Tá, mas olha só. Isso que eu acabei de falar vai dar um trabalho gigantesco, porque eu vou ter que ficar calculando esse monte de determinante várias e várias vezes, na esperança de que dê zero, né? Até achar 3 pontos ainda, não é só um, são 3 pontos, por isso que eu diminui, tá? Tá, então olha só, tem uma técnica, tem uma estratégia para isso, que seria o quê? Bom, se eu pensasse num plano cartesiano, eu tenho aqui o ponto A, que vai estar mais ou menos aqui, no menos 3 e 8. Eu tenho o ponto B, que vai estar mais ou menos por aqui, no 4 e menos 1. E o fato é que eu preciso de um ponto que esteja alinhado com eles, que podia ser esse aqui, ou 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 para lá. Ou seja, eu preciso dos pontos que acabam formando, deixa eu aumentar esse aqui para ficar melhor, que acabam formando a reta, tá? Então, se eu tivesse uma fórmula mágica para esta reta, eu também tenho a fórmula mágica para todos esses pontos alinhados. E é isso que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer isso? Lembra aquela tal da determinante que tinha que dar zero? Pois é, a gente normalmente tinha 3 pontos. Se eu usar só 2 pontos, que é o que eu tenho, e deixar um dos pontos em aberto, digamos assim, com variáveis x e y, sem definir quais são os pontos, eu vou chegar numa fórmula para esses pontos, tá? Que a fórmula vai ficar isso aqui. Se a gente fizesse toda a determinante, passo a passo, junto o que tem de semelhante e tudo mais, a gente chega nisso. Professor, eu vou ter que decorar esse monstro? Não, gente, vocês não precisam. Vocês precisam entender qual é que é o processo, tá? Essa fórmula aqui é só para vocês dizer que, só para mostrar para vocês que chega em uma fórmula. Mas não precisa decorar nada disso aqui não, tá? Vocês vão entender o processo e vocês vão saber como fazer. E eu vou mostrar com esse exemplo aqui. Olha só, sejam os pontos A e B, determine as coordenadas de 3 pontos que estejam alinhados com A e B. Dessa vez eu botei certo, só 3, tá? Olha só, eu vou criar a matriz, tá aqui, botei os 2 pontos aqui, e o terceiro ponto eu deixei com x e y em aberto, digamos assim. Copio as 2 primeiras colunas, e a gente vai fazer igual eu fiz antes, das diagonais, tá? A gente vai multiplicar as diagonais do mesmo jeito de antes. Ou seja, não é um processo novo, só que agora com as incógnitas ali, na verdade com as variáveis aqui, só isso. Multiplicando x vezes 8 vezes 1, 8x. Y vezes 1 vezes menos 1, menos 1y.
1 vezes menos 3 vezes 4, que dá menos 12. Tá, e juntar isso aqui? Não dá, ok? Lá no primeiro exemplo eu juntei e deu menos 4. Por quê? Porque eram todos os númerozinhos, juntava tudo e estava ok. Aqui que tem x e y, vou deixar assim mesmo, tá? Não vai dar para juntar, essa aqui é a minha diagonal principal e a gente fica assim mesmo. A secundária, que a gente vai multiplicar aqui no outro sentido, vai ficar assim, multiplicando esse cara dá menos 8, multiplicando o próximo dá 4x, multiplicando o último, menos 3y. E esse aqui é o secundário. Lembrando que a minha determinante é a principal menos a secundária. O que significa que eu vou chegar na seguinte conta. Minha determinante vai ser isso, 8x menos y menos 12, menos a secundária, que é menos 8 mais 4x menos 3y, tá? Só que aí tem um detalhezinho. Esse menos está meio estranho, professor. Ah, já sei. Bota aqui, ó, parênteses, né? Menos o menos 8. Ótimo. Só que não. Por quê? Porque olha o detalhe. Isso aqui tudo é a principal. A gente sabe, principal. Isso aqui tudo é a secundária. E é a principal menos a secundária. Então, eu tenho que colocar um parênteses aqui em toda a secundária, porque esse menos vai influenciar tudo. O 8, o 4 e o 3, tá? Cada um daqueles pedacinhos. Esse primeiro parênteses que eu coloquei foi só para destacar que ele é o principal, mas ele não influencia em nada. O fato é que vai dar isso. Trocando os sinais todos, eu vou ficar com 8x menos y menos 12. Aí, menos o menos 8, então vai ficar mais 8. Menos o 4, então vai ficar menos 4x. Menos o menos 3, então vai ficar mais 3y, tá? E isso aqui é minha determinante. Lembrando que, para estarem alinhados, essa determinante tinha que ter dado 0. Então, eu preciso que isso aqui dê 0. E agora que eu tenho isso, eu posso juntar aquilo que for semelhante. Esse cara com esse cara. 8x menos 4x, 4x. Menos y com mais 3y vai dar mais 2y. E, por fim, esses dois números aqui, menos 12 mais 8, que dá menos 4, tudo isso igual a 0. O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de chegar na tal fórmula, como eu disse, tá? Esta é a fórmula, esta é a equação geral da reta. Se vocês voltarem aqui, não parece muito isso aqui com aquilo lá, né? Olha só, isso aqui tá menorzinho e tal. Mas olha só, o que eu tenho aqui é um número vezes x mais outro número vezes y. E o que eu tenho aqui é um termo independente. Então, a equação geral da reta tem esse formato. Um a vezes um coeficiente, um número vezes x, um número vezes y, um número sozinho, tá? Essa é a equação geral da reta, de modo geral. Foi o que eu achei aqui. O a vale 4, o b vale 2 e o c vale menos 4, tá? Bom, mas por que eu estou fazendo tudo isso? Se eu tenho a equação geral, a partir de agora eu tenho a fórmula para todos os pontos que estão alinhados. Então, eu posso usar isso aqui para descobrir 3 pontos. A fórmula ficou 4x mais 2y menos 4 igual a 0. Se essa aqui é a fórmula para todos os pontos, eu posso inventar o ponto que eu quiser. Vamos usar o x igual a 0, para ficar bem fácil. Pego a fórmula, troco o x por 0. 4 vezes 0 mais 2y menos 4 igual a 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0, então aquilo ali já de certo modo desaparece. Vou passar o 4 para lá, então 2y igual a 4. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então eu vou ter 4 dividido por 2, que dá 2. Ah, então olha só, quando x for 0, o y é 2. Quando x for 0, o y é 2. Isso aqui é um ponto que faz parte dessa reta. Esse um ponto que faz parte dessa reta também é um ponto que está alinhado com aqueles. Inclusive, se a gente voltar aqui atrás, faz um certo sentido. Ó. Quando x for 0, o y vai ser 2. Professor, pode inventar qualquer número assim? Pode.
qualquer número. Vamos testar o x agora vai ser 5, para ver o que vai acontecer. Bom, então eu tenho 4 vezes o 5, mais 2 vezes o y, menos 4, igual a 0. Isso aqui vai dar 20, então eu vou ficar com 20 menos 4, que já vai dar 16, tá? Estou me antecipando só para caber aqui nesse espacinho, tá? Então, 4 vezes 5, 20, 20 menos 4, 16. Esse 16 vai passar para lá, vai ficar negativo, então 2y igual a menos 16. O 2 vai passar dividindo, então eu vou ter menos 16 dividido por 2, que vai dar menos 8. Bom, agora que eu tenho y, então quer dizer que eu tenho ponto. Quando x for 5, o y é menos 8. O que também faz um certo sentido, se a gente voltasse aqui no meu desenho, quando x fosse 5, o y ia ficar bem negativo, lá no menos 8. Faz sentido, tá? Então, já achei 2 pontos que estão alinhados com A e B. Aí, olha só, pode ser qualquer coisa, professor? Pode usar x igual a 0,7? Pode. Π? Pode. Raiz quadrada de 76? Pode, tá? Qualquer valor. Inclusive, eu estou inventando um valor para o x, para determinar um ponto alinhado, porque isso aqui é uma fórmula para todos os pontos alinhados. Mas vocês podem também inventar um valor para o y. Professor, eu quero ver quais são as coordenadas do ponto se o y for 0. Por que eu estou usando 0, gente? Porque é mais prático na minha conta, né? Se eu quero qualquer ponto, usar o y igual a 0, usar o 1, 2 ou o x também, facilita. Usar o π pode? Pode, mas não precisa, né? Então, vamos lá. Vamos testar com y igual a 0. Eu vou pegar a fórmula, que é a chamada equação da reta, e eu vou trocar o y agora por 0. Primeiro, que qualquer coisa vezes 0 dá 0. Eu vou ficar com 4x igual a, esse 4 vai para lá, fica positivo. O 4 que está multiplicando passa dividindo, o x vai ficar igual a 1. Ou seja, que ponto é esse aqui? Quando x for 1, o y é 0. Achei um ponto que está alinhado. Casualmente ou não, ele também é o ponto que tinha aqui no começo, tá? Então a gente já sabia que ele estava alinhado. Mas igual, eu queria mostrar para vocês que a gente chega em qualquer ponto, sendo trocar o x ou o y na equação geral da reta. Certo? Ok. E a equação reduzida? Como assim, professor? Pois é, tem várias formas de uma equação da reta. Essa é a equação geral, que eu acabei de falar para vocês. Tem uma forma que é chamada de equação reduzida, que pode ser escrita assim ou assim, tá? Que é uma forma, digamos assim, um pouco mais compacta de formar essa equação. Na minha opinião, ela traz mais informações do que a equação geral, mas, e eu prefiro trabalhar com a reduzida, mas as duas são válidas e têm suas vantagens, tá? Por que tem duas formas? Talvez alguns de vocês estejam percebendo semelhanças aqui, que ela é parecida com uma função, tá? Normalmente, isso aqui que tem à esquerda, ela é associada à função polinomial de primeiro grau, ou função afim, tá? A gente usa o a e o b. Para diferenciar um pouco, muitos autores e tal, tudo mais, usam o m e o n. Então, usa a e b quando a gente está falando de função, usa m e n quando a gente está falando de geometria analítica, tá? Eles estão extremamente correlacionados. Tem professores e autores que usam a e b também, e está tudo certo. O único fator é, o y fica sozinho, do lado do x tem um coeficiente, tem algum número, e tem um termo ali que está sozinho. Isso é a equação reduzida da reta, tá? Como ela funciona? Olha só, voltando para a mesma questão de antes. Sejam os pontos A e B, determine as coordenadas de 3 pontos que estejam alinhados com A e B. Bom, a gente já fez a equação geral da reta, e a equação era 4x mais 2y menos 4 igual a 0, tá? Esta é a equação geral. Como é que eu faço para transformar a equação geral na equação reduzida? Bom, eu tenho que isolar o y. Vocês podem ver que o y está sozinho. Então, para isolar o y, eu vou deixar o 2y aqui, vou passar o 4x para o outro lado, vai ficar menos 4x. Vou pegar esse menos 4 e passar para lá, ele vai ficar mais 4. Por fim, esse 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Eu normalmente escrevo assim, dividido por 2. Mas
esse dividido por 2 significa que o que está sendo dividido por 2? Tanto o primeiro quanto o segundo. Cada um deles está sendo dividido por 2. Ou seja, esta minha equação da reta, eu posso escrever, agora fica mais fácil de ver, né? Eu posso dividir isso aqui por 2, eu posso simplificar isso aqui. Menos 4 dividido por 2 vai ficar menos 2x. E 4 dividido por 2, que vai dar 2. Mas por que eu estou falando da equação reduzida, transformei a geral na reduzida? E eu disse que eu acho mais prático, né? Olha só, a gente testou quando x fosse 0, e a gente testou quando x fosse 5. Se eu jogar isso aqui na fórmula, eu vou ficar com y é igual a menos 2 vezes 0 mais 2. Isso aqui dá 0, 0 mais 2, então y é igual a 2. Eu acho muito mais prático do que ter que ficar me preocupando em passar para lá ou para cá, porque eu já fiz isso, já está isolado o y. Mesma história aqui, ó. Y é igual a menos 2 vezes 5 mais 2. Menos 2 vezes 5, menos 10. Com mais 2 dá menos 8. Então, eu achei as mesmas coordenadas de antes aqui. Ah, professor, mas se trocasse o y por 0, que nem eu fiz ali, eu vou ter que me preocupar em passar tudo para lá ou para cá? Sim, aí sim. Mas aí então, eu uso outro x, eu uso x igual a 3, 1, 0. Aliás, 0 já foi, 15. Ou até negativo, né? Menos 2 e tudo mais. Mas o fato é, tem como transformar a equação geral na equação reduzida e eu acho ela mais prática. Ah, quer dizer que eu posso não pensar naquela ali? Não, pensem porque a gente vai usar aquilo ali daqui a pouco na distância entre ponto e reta, tá? Então, saibam que existem as duas. Agora, inclinação de uma reta e coeficiente angular. O que é isso? Olha só, toda reta, né, quando a gente desenhar ela no plano cartesiano, ela vai ter uma inclinação, que é essa aqui. Essa aqui é uma reta crescente, tá? Essa em vermelho. Já essa reta em azul, professor, ela também é crescente? Sim, ela é crescente, mas ela não tem a mesma inclinação que a vermelha. Essa que está em azul, ela está mais inclinada, ela está crescendo mais rápido, digamos assim, do que a vermelha, tá? A vermelha está um pouco mais deitada, a azul está um pouco mais de pé. E a verde? A verde, ela está decrescente. Professor, eu não posso só dizer que ela está subindo aqui? Não, porque a gente lê sempre da esquerda para a direita, tá? Então, da esquerda para a direita, ela está descendo. Da esquerda para a direita, a azul está subindo. O fato é, nós temos aqui 3 retas, cada uma com uma inclinação diferente. Tá aí o tal do coeficiente angular. Bom, cada uma delas tem um ângulo, certo? O ângulo aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui. Detalhe, eu esqueci de falar. O ângulo sempre vai ser medido a partir do eixo x até a reta, tá? No sentido anti-horário, igual os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, que ele é neste sentido, o ângulo também é da reta, do eixo x até a reta, tá? Bom, ok, mas e aí? O que é o tal do coeficiente angular? O coeficiente angular é um m que vem daqui, ou seja, esse cara é o coeficiente angular, por isso que eu disse que eu gosto dessa equação reduzida, porque ela me traz uma informação sobre a reta, que tem a ver com a inclinação dela. Essa inclinação, ela é a tangente do ângulo, tá? Tangente do ângulo, que ângulo? Esse aqui é o ângulo alfa que eu estava falando, ou ali o outro ângulo e tudo mais. Então, esse coeficiente angular é a tangente do ângulo, que pode ser determinada desse jeito aqui. Professor, que formulazinha é essa? Pensem comigo. Deixa eu usar outra cor. Vamos usar roxo. Eu acabei de formar aqui um triângulo retângulo em roxo, tá? E aqui eu tenho um ângulo alfa, que é o ângulo da reta, é o mesmo. O que é tangente? Tangente de um ângulo é calculado por cateto oposto dividido por cateto adjacente. Ah, não, professor, sério que tem isso? Tem. Seno, cosseno, tangente? Pois é, tangente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que é o cateto oposto? Se esse aqui é o meu ângulo alfa, aqui eu tenho 90 graus, essa aqui é a minha hipotenusa, esse lado aqui é o meu cateto oposto e esse lado aqui de baixo é o meu cateto adjacente. O que é o meu cateto oposto? Como é que eu definiria o meu cateto oposto a partir desses dois pontos?
Bom, eu pego o y desse cara, que está aqui em cima, pego o y desse cara, que está aqui embaixo, e eu faço o y de um menos o y do outro. O y de um menos o y do outro. Tá aí o cateto adjacente. Mesma história, ele está daqui até lá. Então, eu vou pegar o x desse cara aqui e eu vou descontar o x desse cara aqui. Por isso que a fórmula dessa tangente ficou yb menos ya, xb menos xa, tá? Por conta disso aqui. E aí a tangente equivale ao meu coeficiente angular, ok? Um detalhe importante. Vocês já usaram isso aqui, ou pelo menos algo semelhante, na fórmula da distância entre dois pontos. Eu não tenho certeza se no vídeo eu falei, mas não faz muita diferença se eu fizer yb menos ya ou ya menos yb. Tanto faz, na fórmula da distância. Aqui não. Aqui influencia. Mas de que forma? Se eu tenho yb menos ya, então o x também tem que ser b menos a. Tá? Eu não posso ficar invertendo a ordem. Posso até fazer ya menos yb, mas aí o x também vai ter que ser o x do a menos o x do b. Tá? Eu não posso ficar invertendo a ordem. O que eu não posso fazer que está errado, não pode, é fazer yb menos ya e no de baixo fazer o xa menos o xb. Tá? Isso aqui está errado. Não posso ficar invertendo a ordem. Por quê? Se eu faço isso, eu vou mudar o sinal do resultado. Se o resultado era para dar 2, vai dar menos 2. Se muda o sinal, eu não estou falando mais de um ângulo pequeno, talvez eu esteja falando de um ângulo maior, ok? Se inverte o sinal, muda o ângulo. Logo, consequentemente, tomem cuidado com isso, tá? Vou apagar aqui que é para ninguém copiar, caso alguém esteja querendo copiar aí, mas é para vocês lembrarem disso, tá? Isso aqui é importante. Bom, vamos botar isso em prática um pouco? Olha só, determine a equação reduzida e a equação geral da reta representada aqui, tá? De um desenho, desse gráfico aqui, eu consigo chegar na equação? Sim. Como? Se eu tenho esse ângulo, eu disse que o m, lá do y igual a mx mais n, eu disse que o m ele pode ser calculado como a tangente do ângulo, que nesse caso é a tangente de 60 graus. Aí, claro, em geral, muitas das vezes, ou vão ser dados 2 pontos para a gente calcular a tangente, usando a fórmula, ou vai ser usado um ângulo chamado os ângulos notáveis, que vocês vão ter que lembrar? Sim, vão ter que lembrar. É aqueles ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? Que vocês tinham uma formulazinha, alguns até cantam música para decorar isso aqui, que aí vocês têm o seno, que é 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, esse era o seno. O cosseno era o contrário, tá? Sobre 2 e 1 sobre 2. E a tangente, que é o que a gente vai usar, que era raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bom, montei a tabela rapidamente aqui. Tangente de 60, 60 graus está aqui, tangente é aqui, então é desse cara que eu estou falando, logo esse cara vale raiz de 3. Bom, mas agora que eu sei a tangente, minha equação da reta já está quase pronta. Y é igual a raiz de 3 vezes o x mais o n. Já sei o m, só falta descobrir o n, aí eu vou ter a equação da reta. Para isso, eu vou usar esse cara aqui, ó, que ele me deu. Que ponto é esse? Quando x for 0, o y é menos 2. Eu vou pegar isso aqui e jogar naquela fórmula. Troca o y por menos 2 e troca o x por 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, menos 2 é igual ao meu n. Agora que eu tenho o n e já tenho o m, minha equação da reta é y é igual a raiz de 3 vezes x mais o n, que é menos 2. Só que olha só,
não tem por que eu colocar o mais o menos 2. Por quê? Porque se eu sei que é mais o menos 2, eu posso simplesmente colocar direto o menos 2, tá? Bom, o que eu fiz aqui? Cheguei na equação reduzida da reta. Mas ele pede também a equação geral. Professor, o senhor mostrou como chegar da geral na reduzida. Mas como é que eu vou fazer da reduzida virar a geral? O contrário, né? Eu tinha aquela equação grandona e eu isolei o y para chegar na reduzida. Como é que eu transformo isso na geral? Só passar tudo para o mesmo lado e deixar igual a zero. Ou seja, eu vou ficar com y, esse cara vem para cá, vai ficar menos raiz de 3x, e esse cara vem para cá, vai ficar mais 2, tudo isso igual a zero. Está aqui, equação geral da reta. Com uma observação bem importante, tá? Está errado? Não. Mas o padrão é deixar o x no começo. Então, isso aqui vem primeiro, depois vem o y, e por fim vem o mais 2, que é o termo independente. Detalhe é, não tem sinal porque ele é positivo. Então, a gente vai colocar ele como um mais aqui. Então, primeiro o x, depois o y, depois o termo independente. Porque normalmente escreve ax mais by mais c igual a zero. Essa é a forma da equação geral, tá? Por isso que eu só troquei a ordem deles aqui. Então, nós temos a equação reduzida e a equação geral, sem muito mistério. Bom, pessoal, vamos lá. A tal da função afim e a equação reduzida da reta, qual a relação entre elas? Bom, função afim, para quem não lembra muito bem, né? Função f de x igual a x mais b. Essa aqui é uma função, e a gente pode desenhar o gráfico dela, eixo x, eixo y. Normalmente não, sempre. Esse cara aqui define onde a reta vai cruzar o eixo y, e esse cara aqui define a inclinação da reta, se ela é uma reta crescente ou decrescente. Então, por exemplo, se eu tivesse uma reta desse tipo, esse cara aqui é o b, e meu coeficiente angular é um valor positivo, visto que a reta é crescente. Equação reduzida da reta, y igual a m vezes x mais n. Ok? Se isso aqui determinar uma reta, esse n é exatamente esse cara, exatamente aquele cara, tanto que numa questão anterior aqui, ó, aqui era menos 2, né? O n que a gente achou também foi menos 2, porque esse cara é zero e tudo mais. Então, esse cara é o mesmo que esse. E o m a gente falou que é o quê? Coeficiente angular, que determina o quê? O ângulo dessa reta, consequentemente, se ela é crescente ou decrescente. Ou seja, são duas abordagens para a mesma coisa, uma reta, ok? Aqui, do ponto de vista de uma função, com uma variável e tudo mais, aqui do ponto de vista da geometria analítica. Mas, vocês conseguem ver a semelhança, né? Bom, agora vamos falar sobre a posição relativa entre retas. Porque, olha só, eu falei sobre pontos no outro vídeo, e a gente calculou a distância entre pontos, o ponto médio, coisas desse tipo. Agora, a gente vai ter a relação entre duas retas, porque as retas podem estar em posições diversas. Por exemplo, eu posso ter essa reta roxa, e ter esta reta verde. Aqui são duas retas que se cruzam, ok, nada de mais, não que a gente não possa usar, tá? A gente, inclusive, tem como determinar esse ponto aqui, pegando a equação dela, da reta roxa, e igualando com a equação da reta verde. A gente acha aquele ponto de intersecção. Mas, o que eu quero destacar são esses dois casos aqui, ó. Retas paralelas e retas perpendiculares. O que elas têm de especial? O que elas têm de especial é que, se eu tiver... Caraca, essas retas não são paralelas. De jeito nenhum. Tá, aqui estão quase paralelas, vai. O que eu quero destacar é, se essas retas estão paralelas, significa que esse ângulo é igual a esse. Se aqui for 30 graus, aqui é 30 graus. Se lá for 50, aqui é 50. Elas são paralelas, elas formam o mesmo ângulo. Consequentemente, o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra, tá? A tangente desse ângulo é a mesma tangente daquele ângulo, visto que são iguais. E aqui está o símbolo, ó, reta R1 e reta R2 são paralelas. Tá, ok, tranquilo, professor, essa parte foi.
Ok, a gente também pode ter retas perpendiculares. O que é perpendicular? Formar 90 graus. Assim como eixos x e y, as retas também podem formar 90 graus. Aí a característica é um pouquinho diferente. Quando as retas forem perpendiculares, tá? Esse é o símbolozinho de perpendicular, a gente tem que o coeficiente angular de um vezes o coeficiente angular do outro vai dar menos 1. Só isso? É. Em alguns lugares vocês vão encontrar esse M2 aqui, que é o coeficiente angular de uma das retas. Passa dividindo, a gente tem a equação desse jeito. O coeficiente angular de uma é igual a menos 1 dividido pelo coeficiente angular do outro. Tá? Qual que é o certo? Tanto faz, os dois estão certos. O que eu quero destacar é, para as retas serem perpendiculares, elas não precisam necessariamente uma estar na horizontal e outra na vertical. Que eu não sei porque algumas pessoas pensam que tem que ser assim. Tá? Eu posso ter minha reta aqui, e se a outra reta formar 90 graus, é isso que eu preciso para serem perpendiculares, tá? Não significa que elas não possam estar meio inclinadas, digamos assim. O fato é que a posição entre elas é 90 graus. Sendo ela horizontal, vertical ou não, tá bom? Tá, mas e aí, professor? Para que isso me serve ou como é que eu vou usar isso aqui? Bom, o fato é que a gente tem uma relação entre o coeficiente angular e, de repente, eu posso querer comparar numa aplicação, né? Numa planificação de retas ou de ruas, em que eu estou definindo equações para todas essas ruas ou coisa do tipo, uma planificação, alguma coisa do gênero, e aí os coeficientes angulares dessas aqui são iguais, dessas aqui são iguais, e dessas que são perpendiculares entre si, tem uma relação também, tá? Bom, como é que a gente pode fazer isso? Verifique quais das retas a seguir são paralelas ou perpendiculares entre si. Então, eu vou conferir dessas retas todas, quais delas são paralelas, quais delas são perpendiculares. Uma coisa importante, esse coeficiente angular ele é encontrado na equação reduzida da reta. Então, se eu tenho a reta desse jeito, eu vou ter que primeiro reescrever ela como uma equação reduzida. Tá? Alguns professores até mostram que isso daqui é o coeficiente do x dividido por menos o coeficiente do y ou algo do gênero. Eu prefiro transformar na equação reduzida e lembrar de olhar ali o coeficiente do x. Então, esse cara aqui vai ficar menos 4y igual. O 3x eu vou passar para lá, vai ficar menos 3x. O 7 eu vou passar para lá, vai ficar menos 7. Como eu tenho que isolar o y, eu vou passar esse menos 4 dividindo. E eu vou ficar com y igual a menos 3x menos 7. E esse menos 4 vai passar dividindo. Em vez de escrever ele embaixo de tudo, eu já vou deixar que é embaixo de cada um, tá? Como eu já fiz antes. Assim, talvez fique um pouco mais claro que esse primeiro coeficiente angular, ele é o menos 3 dividido pelo menos 4, ok? Só que, em geral, numa fração, a gente não deixa o menos e menos. Já que um é negativo, o outro também, menos com menos a gente sabe que vai dar mais, então a gente representa isso na fração 3 quartos, positivo. Tá certo? Bom, a gente acabou de definir o coeficiente angular da primeira. A gente vai ver o coeficiente angular de todas as outras. Se algum deles tiver o mesmo, paralelo, tá? Essa que seria a ideia. Deixa eu usar uma outra cor aqui para diferenciar. Vou fazer a mesma coisa nesse. Aqui eu vou ficar com 4y é igual. O 3x quando for para lá fica positivo. O 7 quando for para lá fica negativo. O que significa que meu y é igual a 3x menos 7 sobre 4, cada um deles. E, consequentemente, o meu coeficiente angular 2 também é 3 quartos, o cara que está na frente do x. Sem muita dificuldade, né? Esse aqui já está pronto, porque ele já está na forma reduzida. Então, a gente já tem que o coeficiente angular 3, casualmente é 3 também, tá? Vamos fazer mais um. Esse aqui não está na forma reduzida, então eu vou isolar o y. Vai ficar 8y igual a 6x. Ué, professor, mas calma aí, e aquele termo sozinho, o tal do c? Não tem? Está errado. Não, não é isso. É que olha só, é como se fosse um mais zero. Só que não faz diferença eu botar o mais zero. Então, o termo independente, o c, seria zero. Logo, a gente acaba nem colocando, porque ele não vai fazer diferença. Bom, segue aqui. Eu vou isolar o y, então eu vou ficar com y igual a 6x
sobre 8. Consequentemente, o meu coeficiente angular 4 vai ser 6/8. Bom, até então eu até achei já duas retas paralelas, essa daqui que não tem relação com as outras, mas essa aqui é paralela às outras duas primeiras. Não, não é não, professor, tem que ser igual. Mas vamos lá, convenhamos, sem muita dificuldade, que eu posso simplificar, afinal é uma fração, isso aqui vai dar 3/4. Então, sim, essas três retas têm o mesmo coeficiente angular, tá? E vamos para a nossa última, que é isso aqui, aquilo que eu falei agora há pouco. Esse 3 está dividindo os dois termos, então eu posso escrever como sendo y igual a 5/3 menos 4/3x, tá? Então, esse 3 está dividindo cada um dos pedaços. Então, qual o meu coeficiente angular? E aqui me dá medo, porque tem gente que vai dizer assim, ó, o coeficiente angular é 5/3. Ué, professor, ele não é? Não, não é. Olha só, tomem cuidado. O coeficiente angular é o cara que está na frente do x. O fato de eu ter trocado eles de ordem aqui não faz com que esse vire o coeficiente angular. Não é o primeiro que aparece, é o cara que está junto com x. Ou seja, esquece isso aqui. Meu coeficiente angular é menos 4/3, tá? Se preferir, posso reescrever isso aqui? Pode, escreve assim, ó, menos 4/3 de x mais 5/3. Ok, mas o fato é que o coeficiente angular é o cara que está junto com x, tá bom? Bom, e aí, o que nós temos aqui então? Eu posso dizer já que, não é o m que é paralelo, é a reta. A reta 1 é paralela à reta 2, que é paralela à reta 3. Também tenho que, porque todos têm o mesmo coeficiente angular, também tenho que a reta 5 é perpendicular à reta 1, a reta 5 é perpendicular à reta 2 e a reta 5 é perpendicular à reta 4. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Primeiro que esses 5 aqui ficaram horríveis, tá? Deixa eu ressaltar isso. E outra que eu botei o 3 aqui, mas é a 4, tá? As retas 1, 2 e 4 são todas paralelas. E a reta 5, ela é perpendicular a 1, a 3, a 2 e a 4. Aí a 3 não é nada, tá? A 3 ela é concorrente com as outras, elas se cruzam sem formar necessariamente um ângulo de 90 graus e sem serem paralelas, ok? O que eu ia falar? Assim, a gente identifica que elas são perpendiculares porque se eu multiplicar esse cara com esse cara aqui, isso vai dar menos 1, que é a característica disso aqui. Ou que uma é o contrário da outra com o sinal trocado. Uma é o contrário da outra, 4/3, com o sinal trocado. Tá bom? Forma segmentária da equação de uma reta. Pessoal, eu disse que tem várias formas de equações de reta. Equação geral, equação reduzida e tem equação segmentária. Mais uma, professor, mais uma. Ela é pouco usual, ok? É mais se alguém for fazer algum processo seletivo um pouco mais específico, talvez eles cobrem isso. Mas não que a gente não possa transformar de uma na outra ou tudo mais, mas qual que é o destaque? A equação geral, como eu disse, que é a primeira, eu posso usar ela para calcular a distância entre ponto e reta, eu vou usar ela. A equação reduzida, ela me dá o coeficiente angular, né, que é uma coisa boa, me falar sobre a inclinação, e define onde ele corta o eixo y. A equação segmentária, ela me traz onde corta o eixo x e o eixo y. Olha só, esse pzinho que aparecer na equação segmentária vai ser onde ele corta o eixo x. Esse q que aparece aqui é onde ele corta o eixo y. E sempre vai ser igual a 1. Sempre. O padrão dessa equação é ser assim, tá? Então, cada um tem sua vantagem. Essa me traz os pontos de intersecção com os eixos coordenados. A outra me traz outras informações e assim por diante, tá bom? Comentei para que vocês saibam que existe, mas ela é pouco usual. Quer dizer, pelo menos na maioria das questões de vestibular, PAS, Enem e tudo mais, concursos, pouco usada. Bom, e agora para finalizar, vamos falar de uma coisa chamada distância entre ponto e reta.
Eu falei agora há pouco como comparar duas retas, se elas são concorrentes, se elas são paralelas ou se elas são perpendiculares. Agora a gente vai calcular a relação entre uma reta e um ponto. Esse ponto pode ter uma certa distância até a reta, que a gente vai calcular a partir dessa fórmula, ou esse ponto pode estar em uma reta. A gente consegue determinar porque a distância vai dar zero, tá? Ok, esta é a equação a fórmula para a distância entre um ponto e uma reta, sendo que a minha reta vai ter a equação ax mais by mais c igual a zero, e o ponto em questão vai ser o ponto x0, y0, tá? Aí eu estou verificando se ele está lá dentro ou não. Aqui eu tenho a equação da reta, o módulo desse resultado aqui, tá? Onde esse x e esse y são exatamente esse ponto aplicado lá, para ver se vai pertencer à reta ou não, e se não pertencer, qual a distância, tá? Esse a e esse b aqui são exatamente esses dois coeficientes. Sem muitas delongas, vamos para uma prática. Determine a área do círculo a seguir. Está aqui o círculo. Esse círculo tem uma reta R e tem um centro de coordenadas x igual a 10, y igual a 3. E tem uma reta cuja equação é ax mais by mais c igual a zero. O detalhe é, eu até tenho as coordenadas do ponto, que é o que eu preciso. Eu ainda não tenho a equação da reta. Então, eu vou ter que descobrir a equação da reta, tá? E, para isso, a gente vai usar esses dois pontos aqui. Como é que aquilo ali vai me dar a equação da reta? Eu vou para a equação reduzida, porque eu sempre acho mais prático, tá? E depois eu transformo na geral. Y é igual a mx mais n. Eu falei para vocês que o n é onde a reta corta o eixo y. Então, aqui, sem muitas delongas, eu já sei que aquele n vale 3. Tá, e como é que eu vou descobrir o m? Para o m, eu vou usar esse outro ponto aqui. Esse ponto é, quando x for menos 4, o y é zero, porque ele está nessa altura. Então, eu vou trocar aqui, o y vai dar zero, quando x for menos 4. E aqui eu vou ter minha equação para descobrir o valor do m. Primeiro que isso aqui vai ser menos 4m mais 3. Esse cara vai passar para cá e eu vou ficar com 4m positivo, igual a 3. E o 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, 3 quartos. Agora que eu tenho m, eu tenho a equação reduzida da reta. Y igual a 3 quartos de x mais 3. Esta é a minha equação reduzida da reta. Eu disse que para ter a equação geral, eu tenho que passar tudo para o mesmo lado. Então, eu vou ficar com 3 quartos de x negativo, porque ele passa para cá, fica negativo, mais o y, menos 3, igual a zero. Detalhe, quando esse cara veio para cá, negativo. Quando esse cara veio para cá, negativo. E eu já deixei na ordem padrão, x, y e termo independente. Então, x, y e o termo independente, tá? O problema dessa equação é que tem fração. E eu sei que a maioria das pessoas não gosta de usar fração. Então, olha só o truque. Como esse cara está dividido por 4, o que eu vou fazer é pegar a equação inteira e multiplicar tudo por 4, tá? Se esse cara aqui tivesse dividido por 2, o 4 ia funcionar. Se esse cara tivesse dividido por 3, aí em vez do 4 eu ia ter que usar 12 de repente, tá? Vocês já vão entender por quê. Como é que funciona isso? Vocês lembram quando vocês multiplicam uma equação por menos 1, porque vocês querem trocar o sinal de um x ou algo do tipo? É isso que eu estou fazendo, só que em vez de multiplicar por menos 1, estou multiplicando por 4. Por quê? Quando eu multiplicar isso aqui por 4, esse 4 meio que vai cortar com aquele. Então, isso aqui vai ficar menos 3x. Quando eu multiplicar esse termo por 4, porque é tipo um chuveirinho, tá? Distributividade. Esse aqui por 4 vai ficar 4y. E esse aqui vezes 4 que vai ficar menos 12. Então, essa equação da reta e essa aqui são a mesma reta, tá? Só que aqui está representado de uma forma fracionária e aqui não, ok? Então, agora eu tenho a tal da equação da minha reta.
A equação da minha reta é menos 3x mais 4y menos 12 igual a zero, tá? Tá aqui. E agora que eu tenho a reta e tenho o centro, eu posso calcular a distância que eu queria. Como é que vai ficar a distância? Vai ficar o módulo, e eu vou usar a equação da reta. Menos 3x mais 4y menos 12, dividido por raiz quadrada de, no lugar do A, é esse cara, menos 3. No lugar do B, é o coeficiente do y, 4. Só que no lugar do x e do y, o que eu tenho que colocar são as coordenadas desse ponto que eu quero calcular a distância. Então, eu vou trocar isso aqui por 10, e eu vou trocar esse cara aqui por 3, e vou calcular isso aqui. Então, essa distância vai ficar módulo de menos 30 mais 12 menos 12, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, que dá 9, 4 ao quadrado, que dá 16. Então, essa distância é igual a módulo, né? 12 menos 12 dá 0. Então, eu vou ficar só com o módulo do menos 30. Dividido pela raiz quadrada de 25. 9 mais 16, 25. Então, essa é a minha distância igual. Módulo de menos 30, 30. Raiz de 25, 5. O que significa que essa distância é 6. Tá, mas por que eu estou calculando a distância entre um ponto e uma reta? Como se calcula a área do círculo que ele pediu? Eu podia ter falado isso logo no começo, né? A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. E sim, isso é um O. Tá. π vezes o raio ao quadrado. O que é o raio? O raio é a distância que vai do centro até a borda. Do centro até a borda, alguma borda. O fato é que eu não tenho nenhuma coordenada de nenhum ponto aqui na borda para poder calcular esse raio. Mas eu sei que a reta encosta ali. Então, se eu calcular a distância entre esse ponto e aquela reta ali, eu vou estar calculando o raio. E foi isso que eu fiz. Gerei a equação, da equação eu calculei a distância, tendo a distância, então o que eu tenho é o raio. Por isso a área é igual a π vezes esse 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, vezes π, então 36π. Ok? Que dá aproximadamente um pouco mais do que 100. Opa, aqui. Então, olha só. Para calcular a distância entre um ponto e uma reta, que vai ter diversas aplicabilidades, como por exemplo nessa questão, ok? A gente precisa ter a equação da reta e as coordenadas do ponto. E a partir disso, jogar nessa formulazinha para calcular essa distância. Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Ficou na dúvida? É muito conteúdo num dia só, então vocês podem voltar no vídeo, assistir de novo, façam suas anotações, ok? Assistir em velocidade 2 se for para revisar, ou assistir em velocidade 0,5 se for para acompanhar aquilo que vocês tiverem dificuldade. Parem o vídeo e, minha sugestão, tentem voltar nessas questões antes da parte que eu fiz o exercício e tentem fazer por conta. E depois confiram se deu o mesmo resultado. Ok? Bom, por hoje é isso. Obrigado.